very welcome. Estamos fechando o ano da porta aberta We're closing out the year of e the open estamos door entrando no ano da dupla honra. and entering the year of double Coloca aí portion. pra gente aí qual vai ser o tema do nosso ano de 2023. Please put up the theme of the new year, O ano da dupla honra. the year of double honor. E nessa noite eu quero falar sobre o princípio da honra. And this night I want to speak about the principle of honor. E essa vai ser uma linguagem que nós vamos exercitar durante todo o ano de And 2023. this will be a language we're going to exercise the entire year of 2023. 2022 foi um ano muito especial para todos nós aqui da Life Point. 2022 was a special year to all of us at E eu tenho Life Point. certeza que 2023 não vai ser diferente. And I'm certain that 23 A will be no Life Point different. vai estar completando 15 anos de fundação aqui no sul da Flórida. Life Point will be celebrating 15 years of Meu Deus, foundation parece in que South foi Florida. ontem And it seems like it was que yesterday eu e minha família, that my family and a I, pastora Sandra Corrá, Pastor Sandra a Corrá, Betânia, Betânia, a Ana Beatriz, and Ana Beatriz. parece que foi ontem que nós chegamos aqui com 4 malas, It seems like it was yesterday we got here with vindo 4 lá do bags estado do Espírito Santo, coming from our home state of Espírito com Santo 2 filhas bem pequenas. with 2 young A girls. Betânia tinha 7, né? 8 anos e a Betânia Ana was Beatriz tinha 8 years old 5 anos. and Beatriz Depois was de 5 years 15 old. anos, ganhei And um after genro. 15 years, I got a great son-in-law. Ah! Eu sabia que ele não ia perder a oportunidade. Depois de 15 anos, ganhei um genro. I got a great son-in-law, Ganhei 2 netas lindas. 2 beautiful granddaughters. A minha filha mais nova, Ana Beatriz, chegou aqui com 5 anos. Hoje eu tenho uma neta de 5. A Bela Alice. My youngest daughter came here with 5 years old, A and Sofia Elizabeth. today we have a 5-year-old granddaughter, 2 aninhos. Bella and Sophia, E a Júlia age 2, Vitória, que está a caminho. and Julia, who is on the way. Se tem uma coisa que esse meu genro sabe, irmãos, é arrumar menino. E arrumar menina. Yeah. Ai, ai, ai. Glória a Deus. Que bênção, né? What a blessing. Aleluia. Que bom olharmos para trás e ver o quanto Deus é generoso So good to look back and see how generous God is e bom para conosco. and good to us. O texto bíblico que é base para esse tema está no livro de Isaías. Pode colocar The também o biblical próximo. text that is based for this O theme livro de is Isaías 61, versículo 7, in Isaiah chapter 61, verse 7, que diz assim: em lugar da vossa vergonha, that says, in place of your shame, tereis dupla honra. you will receive a double portion. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Instead of disgrace, you'll rejoice in your inheritance. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro So inherit a double portion in e your land tereis perpétua alegria. and have everlasting joy. Essa é a palavra profética para a sua vida. This is the prophetic word Nesse for your ano, Deus life. vai remover a sua vergonha. This year, God will remove your shame. Deus vai remover toda a afronta God will remove e vai any trazer disgrace alegria sobre a tua vida. and will bring joy over your life. Amen? Amen. Você recebe essa palavra? Do you receive this Você word? crê nisso? Do you believe in this? É o ano da dupla honra. It's the year for the double E eu quero honor. convidar você a abrir aí a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. I want to call you to open your Bible Marcos with me to capítulo the 6. Gospel according to Mark 6. Marcos capítulo 6, Mark 6, versículos de 1 a 6. verses 1 to 6. Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 6. Mark chapter 6, verses 1 to 6. Quero convidar você a acompanhar comigo aí. Essa leitura diz assim: I want you to follow along the reading with me. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que os ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra
entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Nós estamos entrando em 2023, We're entering 2023, o ano da dupla honra. the year of the double portion. Mas antes de nós fazermos planos para o futuro, But before making plans for the future, nós precisamos avaliar as nossas decisões passadas, we should evaluate our past decisions, avaliar nossos erros, evaluate our mistakes. em que erramos em 2022. Where did we go wrong in 22? Nada vai mudar Nothing will change. nossos planos, Our plans eles não terão algum efeito will have no effect se nós não avaliarmos os erros do passado. unless we evaluate the past mistakes. Nesses anos a gente vê muitas pessoas andando em círculos. This year we see many people walking in circles. Entra ano, sai ano. Years go by, Eles recebem uma palavra profética, they get a prophetic word, mas a vida deles não muda. but their lives don't change. Porque não basta você ter uma palavra profética. Because it's not enough to have a prophetic É word. necessário nós mudarmos algumas atitudes We need to change certain behavior para nós avançarmos to move e forward vivermos tudo aquilo que Deus nos prometeu. and live everything that God promised. Eu quero dizer algo para você nessa noite. I want to tell you something tonight. No céu não tem calendário. In heaven there is no calendar. Diga para o seu vizinho, no céu Tell your neighbor, in heaven não tem calendário. there is no calendar. No céu não tem calendário. There's no heavenly calendar. Algumas pessoas acham que o simples fato de virar 31 de dezembro Some people think that just because the 31st of December is finishing, para 1º de janeiro to start 1st vai of mudar January, alguma coisa. something will change. Porque no céu não tem calendário. But in heaven there is no calendar. Mas devido ao erro de Adão e But Eva, because of Adam and Eve's mistake, devido à desobediência desse casal, because of the disobedience of this couple, Deus estabeleceu o tempo. God established time. Deus nos colocou no tempo. God placed us within E time, cada um de nós and each of us temos um tempo para cumprir na terra. have a time to fulfill on the earth. Então, se eu e você entendemos a importância So if you and I understand the importance do tempo que temos nas mãos, of the time we have in our hands, nós talvez viveríamos melhor do que estamos vivendo. maybe we would live better days than we are Porque living now. você é o gestor do seu tempo. Because you are the manager of your time. Diga comigo, eu sou Say, I am o administrador the manager do meu tempo. of my time. E a Life Point ela está entrando no seu 15º ano de fundação. And LifePoint is going into its 15th E eu year. tenho certeza que nós vamos colher muitos frutos And I'm certain we will reap many nesse fruits novo ano. in this new year. O texto que nós lemos diz que em lugar da nossa vergonha nós teremos dupla honra. The text says that in place of our shame we will live double E é uma palavra portion. que Deus estava dando para a nação de Israel, And this was a word God was giving to the nation of através da Israel boca do profeta Isaías. through the mouth of prophet Isaiah. Mas quem de nós aqui But which one of us here nunca foi envergonhado? has never been put to Quem de shame? nós aqui nunca sofreu uma afronta? Which one has never suffered Muitos de nós confrontation? chegamos aqui nesse país Many of us came into cheio this de country sonhos, filled with dreams, cheio de planos, filled with plans, cheio de projetos. filled with E ao longo projects. dos dias, And throughout the ao longo das days, semanas, through the weeks, dos meses the months, e dos anos, and years, muitos de nós fomos desanimando. many of us became discouraged. Mas eu vim aqui essa noite para dizer para você But I came here tonight to que a tell you dupla honra that the double é honor o cumprimento is the fulfillment do ciclo of the cycle, perfeito. the perfect cycle Deus. of God. A dupla honra The double é o portion cumprimento is the do fulfillment ciclo of perfeito. the perfect cycle Deus. of God. A honra é a senha Honor is the code, que abre portas the passcode that opens e doors te mantém num ambiente de favor and keeps you in an environment of e num favor, ambiente de graça. in an environment of grace. Muitos de nós queremos viver Many of us want to essa live honra. that honor. Muitos de nós queremos ser honrados. Many of us want to be honored. Mas nós precisamos entender que a honra é uma lei espiritual. We must understand that honor is a A spiritual honra ela é um law. princípio estabelecido por Deus. It's a principle established by E God. como nós podemos entrar nessa temporada? And how can we enter this season? Nós precisamos entender We must understand os princípios
estabelecidos por Deus, the principles established by eles God, precisam ser cumpridos. they must be fulfilled. De Gênesis a Apocalipse, From Genesis to nós Revelation, somos ensinados a cumprir princípios. we are taught to live principles. Hebreus capítulo 11, versículo 6, Hebrews 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, says that without faith it is impossible pois to please quem God. dele se aproxima Because whoever draws near to him precisa crer must first believe que ele existe that he e exists que recompensa and rewards aqueles que o buscam. those who seek him. Então é importante So it's important eu me apresentar diante de Deus, for me to present myself before God, crendo que Deus pode me abençoar, believing that he can bless me, crendo que Deus pode me recompensar. believing that he can reward Deus me. ele tem prazer em nos abençoar. God takes pleasure in rewarding us. Deus tem prazer em nos recompensar. He takes pleasure in blessing us. Existe a lei da recompensa. There's the law of reward. A salvação é a recompensa. Salvation is the reward. A salvação, vou repetir, a salvação é uma recompensa. Salvation is a reward Por você ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador. for having accepted Jesus as your Lord and Savior. É uma lei, It's a law. é um princípio. It's a principle. Então muitas pessoas, elas não vão ser salvas porque são boazinhas. Many people won't be saved because they're good people. Elas não vão ser salvas porque são ricas. They're not going to be saved because they're wealthy. Elas não vão ser salvas porque fazem boas obras. They won't be saved because of their good works. Elas vão ser salvas porque aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. They'll be saved because they accepted Jesus as their Lord and Savior. Então, se eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, So if I accepted Jesus as my Lord and eu Savior, vou ser recompensado I will be rewarded com a vida eterna nos céus com Deus. with eternal life in heaven with God. O que significa honra? What does honor mean? Honra significa apreciar, Honor means to appreciate, significa estimar, to have high esteem, considerar de valor, consideration of value, considerar digno. considered worthy. Depois de nós sermos avaliados por Deus, After being evaluated by God, nós vamos receber a recompensa we'll receive the reward pelo fruto do nosso trabalho. for the fruit of our labor. Muitas pessoas querem ser recompensadas sem esforço algum. Many people want to be rewarded without any effort. Muitas pessoas querem ser abençoadas Many people want to be blessed sem fazer nada. without doing anything. E esse tipo de pessoas, irmãos, eles gostam de ser honrados. These type of people like to be honored. Eles gostam de ganhar They presentes, like to get gifts, mas eles nunca dão presentes a ninguém. but they don't like to give gifts. Eles olham para suas redes sociais e ficam chateados porque não veem likes, They see their social media and porque they não get veem upset comentários. because they don't see likes or Mas eles comments. também não dão like But em they post de ninguém. Like others people's Eles posts. também não fazem comentários They don't comment nas postagens dos seus amigos. on their friends' posts. Na vida tudo é recompensa. In life, everything is a matter of E a honra é reward. uma lei espiritual And honor is a spiritual que funciona para law todos. that works for everyone. A salvação é uma coisa, Salvation is one thing. ser honrado é outra To coisa. be honored is another thing. Desonrar, To se a dishonor, honra é estimar, if honoring é is to considerar algo de valor, hold in high esteem and o in que é value, então a desonra? what is dishonor? A desonra é tratar algo como comum. It's to treat something as though it were A common. desonra Dishonor é desprezar. is to despise. A desonra é não dar importância. It's not to give importance. Deixa eu dizer algo para você. Let me tell you something. Nós não devemos desprezar ninguém. We shouldn't despise anyone. Dentro de cada ser humano Inside of every human being, tem um propósito. there's a purpose. Dentro de cada ser humano Inside of every human being, tem algo que Deus confiou. there's something that God Tem algo que entrusted, Deus depositou. something that God deposited. Cada ser humano ele vem à terra cheio de riquezas. Every human being comes to the earth filled with wealth. E a chave para liberar as riquezas que está no seu próximo chama honra. And the key to unleash the wealth in your Então, neighbor se eu is não honor. entender esse princípio, So if I don't understand that eu vou principle, tratar todas as pessoas como comuns. I will treat everyone as if they were Eu não common. vou dar importância às pessoas à minha volta. I won't give any importance to people around me. Você talvez esteja sentado do lado do próximo milionário aqui da Life Point. Maybe you're sitting next to the E next se você millionaire entendesse in isso, Life Point. If you were to understand você this, começaria a dar mais valor a essa pessoa que está do seu lado. you'd value that person more.
Porque nós olhamos para as pessoas e nós desprezamos. Because we look at people and we despise them. Nós não reconhecemos os sonhos da pessoa. We don't recognize their dreams. Nós não reconhecemos o valor que ela tem. We don't acknowledge the value Nós não they have. reconhecemos aquilo que Deus colocou dentro dela. We don't acknowledge what God placed inside E eu of não them. sei você, And I don't know about you, mas a gente como imigrante passa por cada situação, but as immigrants we go through so many porque situations. nós nascemos e crescemos no Brasil. Because we grew up, we were born in Brazil. Talvez na cidade que você nasceu e cresceu, você construiu uma história. Maybe in the city you were born and raised, you built a story. E naquela região as pessoas te honravam. And in that region, people As pessoas honored you. reconheciam quem você é. People knew who you were. Mas aí você chega nos Estados Unidos, But then you get to the United States, as pessoas não sabem quem você é. and they don't know who you are. E você vai ter que trabalhar muito And you're going to have to work hard até as pessoas entenderem quem você é. until people understand who Eu you are. lembro-me que quando eu cheguei nos Estados Unidos, I remember when I got to the United e States, todos aqui conhecem a minha história. and most know my story. A minha formação acadêmica é direito, eu sou advogado. I became an attorney, E eu advoguei 10 anos no Brasil. and I practiced law 10 years E in eu tinha Brazil. um bom escritório. I had a good office. E eu tinha vários advogados que trabalhavam no meu escritório. I had many attorneys who worked under me in my Mas office. Deus deu uma palavra para mim e a minha esposa, But God gave a word to me and my que wife nós vimos para os Estados Unidos, that we should come to the United States porque Deus tinha algo para fazer na nossa vida ministerial. because God has something to do in our ministry A minha life. esposa era auditora do Banco do Brasil. My wife was the auditor of A Bank gente tinha of uma vida Brazil. bem cômoda. We had a comfortable life. E nós fizemos as malas, obedecemos a Deus e We viemos. packed our bags, we obeyed God, E isso and foi came. há 22 anos. That was 22 years ago. E eu lembro que eu estava trabalhando num restaurante. And I remember I worked at a restaurant, E eu lavava prato, and I worked washing eu dishes. trabalhava de garçom. I worked as a server. Eu era meio que um faz-tudo naquele restaurante. I was a type of do everything in the E restaurant. muitos clientes estavam ali todos os dias almoçando. And many clients came in and E aí had dia lunch. conversando com uma pessoa, And one day I was having, I was ela falou talking assim, to a aí você, person, qual é a sua história? and they said, "What's your story? De onde você é no Brasil? Where are you from in Brazil? O que você fazia? What did you used to do?" Aí eu disse, eu sou do Espírito Santo, I said, "I'm from the state of lá Espírito do Santo, interior, uma cidade chamada a Pancas. small city called Fica Pancas, perto de Colatina. close to another city called Mas eu nasci Colatina. mesmo, foi lá em Greenville. But I was born Foi in lá em Vila Vila Verde, Verde, que é no interior do estado ainda. which is really in the country." Aí o que você fazia? And he asked, "What Eu did you disse, used aí to eu do?" sou advogado. And I said, "I was a lawyer." Aí a pessoa começou a rir. And they started to laugh. E ela falou assim, advogado? "You're a lawyer?" KKKKK. He was laughing his butt off. Esse povo é muito engraçado, ele falou. "These people are really funny," he said. Todo imigrante chega aqui, "Every immigrant comes here. uns falam que são médicos, Some say they're outros doctors. falam que são advogados. Some say they're lawyers." E eu falei assim, não, de verdade eu sou. And I said, "No, really, I Aí am." ele falou assim, se você fosse advogado, você não ia estar aqui lavando prato. He said, "If you're really a Você não lawyer, ia you wouldn't be estar here aqui washing trabalhando de dishes. garçom. You wouldn't be here working as a server." Eu falei assim, olha, eu estou fazendo isso aqui, And I said, "I'm only doing mas vai this. chegar um tempo que eu vou estar cumprindo o propósito para o qual Deus me enviou. But a time will come where I'm going to fulfill the purpose God called me for." Existe um processo que todos nós enfrentamos. There's a process we all Eu lembro face. que eu liguei para minha mãe. I remember I called my Eu mother. falei, mãe, eu estou said, muito "Mom, chateado. I'm really upset. Eu fui falar com uma pessoa aqui qual era a minha profissão no Brasil. I Ela told somebody the riu de profession I had in mim. Brazil, they laughed at Ela me. ficou zombando de mim. They were E a cracking minha on mãe me. olhou para mim e disse, meu My mother filho, looked at me and said, "Son, nunca esqueça quem você é. never forget who you are." E essa palavra eu quero dizer para você, nunca esqueça quem você é. And that word I want to share with you. Never forget who you A opinião are. das pessoas não pode mudar quem você The é. opinion of others cannot change A opinião who you das are. pessoas não pode arrancar de dentro de você Cannot remove from o inside of propósito que Deus deu. you the purpose that God gave you. Todos nós vamos passar por um processo. We're all going to go through a process. Cada ser humano ele é único Every human being is e unique. foi criado à imagem e semelhança de Deus. It was created in the image and likeness of E a God. honra determina o grau de recompensa que nós vamos receber. And honor determines the level of honor we're going to get. A honra é a semente para a porta de acesso. It's the seed to the
door of access. Você quer ter acesso a portas Do you want to have access to the doors que vão te levar a lugares altos? that will lead you to Você high precisa entender o places? valor da honra. You need to understand the value of A honor. desonra é uma semente para portas fechadas. Dishonor is a seed for closed Se doors. você quer ter portas fechadas, If you want to have closed doors, você vai continuar desonrando. you will continue to dishonor. E nós precisamos entender esse princípio. And we need to understand this O principle. texto que nós lemos, The text we read ele fala sobre um momento onde Jesus, talks about a moment when Jesus ele vai lá na sua cidade natal. goes to his home city. Jesus agora já estava exercendo o ministério He was already exercising his e ele vai ministry. lá na cidade de Nazaré. And he goes to the city of Nazareth. E é interessante porque a honra, ela é uma semente que traz reconhecimento. And interestingly, honor is a seed that brings E Jesus ele disse: recognition. aquele que me serve, meu Pai o honrará. And Jesus said, those who serve me, my Father will João honor. 12:26 tem essa afirmação de Jesus: John 12:26 has that aquele affirmation que of me Jesus. serve, The one who meu serves me, Pai o honrará. my Father will honor. Se você quer ser honrado por Deus, If you want to be honored by God, honre a Deus, honor God. sirva a Deus. Serve God. Se você quer ser honrado por homens, If you want to be honored by men, busque a honra de homens. seek for honor from men. Agora, eu digo para você que Deus ele não vai te decepcionar. I will tell you that God will not disappoint. Se você buscar a honra do homem, o homem vai te decepcionar. If you seek honor from men, men Mas will Deus ele disappoint. não vai nos decepcionar. But God will not disappoint us. E esse texto fala que Jesus foi na sua terra natal. This text says that Jesus went to his home Ele city. vai lá em Nazaré. He went to Nazareth, Ele não foi honrado and he was not honored naquele lugar que ele cresceu in the place where he grew e up passou grande parte da sua vida. and spent most of his time. O povo de Nazaré, The people of eles Nazareth não reconheceram a presença do Cristo no meio deles. didn't acknowledge the presence of the Christ among Eles them. reconheceram Jesus. They recognized Eles Jesus. sabiam quem ele era. They knew who he was. Ah, esse é Jesus. They said, this is É o Jesus, filho da irmã Maria. the son of Mary. Ah, os seus irmãos estão aqui. His brothers are Ah, here. as suas irmãs estão aqui. His sisters are here. Eles sabiam que ele era Jesus, They knew he was Jesus, mas eles não discerniram que ele era o but they Cristo. didn't discern he was the Christ. O Cristo tinha a ver com o propósito dele. The Christ had to do with O his Cristo purpose. tinha a ver com a identidade dele. Had to do with his Deixa eu identity. dizer algo para você. Let me tell you something. Você pode até tratar algumas pessoas como comuns, You can treat some people as though they're mas ordinary, você não pode negar a identidade que eles but carregam, you can't deny the identity they negar o carry. propósito que eles carregam. You can't deny the purpose they carry. Trataram Jesus como uma pessoa comum, They treated Jesus like a normal person. mas infelizmente na vida é assim. But unfortunately, that's the way it is in life. Não dá para esperar honra de pessoas que não são You nobres. can't expect honor from people who aren't noble. Quem não reconhece o valor da honra Those who don't acknowledge the value são of honor pessoas que nunca honraram alguém. are people who never honored anyone. São pessoas, às vezes, que vão passar uma vida inteira People who will live an entire life sem entrar por portas maiores. without entering through bigger doors. Cada vez que eu desonro alguém, eu estou desonrando o próprio Deus. Every time I dishonor someone, I'm dishonoring God himself. Algo que é importante você saber: Something important for a you to honra ela know. não é exigida, Honor is not demanded. a honra é merecida. It's deserved. Você pode repetir isso comigo? Can you say that with A me? honra não pode ser exigida, Honor can't be demanded. a honra ela é Honor merecida. is deserved. Existem muitas pessoas exigindo honra, Many people are demanding mas honor. não podemos exigir honra. But we can't A demand honra honor. ela é merecida. Honor must be deserved. Quantos aqui nessa noite gostam de receber sobras? How many here tonight like to get the leftovers? Por exemplo, você gostaria de receber sobras de comida? For example, would you like the leftovers of Quantos someone's aqui meal? gostariam de receber as sobras de um banquete? How many would like the leftovers of a banquet? Imagina que o Peter e a Vanessa me convidam para ir na casa dele. Imagine Peter and Vanessa invite me to E go eles to their estão home, servindo lá uma picanha nobre, and they're serving top sirloin churrasco. at a barbecue. E aí eu chego na casa deles. And I get to their house, E aí ele fala assim: olha, and he says, depois que todo mundo comeu, o que sobrar você come. after everyone gets to eat, what's left over you can eat. Você gostaria de ser tratado assim? Would you like to be treated that De way? receber sobras? In getting just the leftovers. Tem gente que só dá a Deus o que sobra.
There are people who only give to God what is left Tem gente que over. quer honrar, quer receber honra de Deus, People want to be honored by God, mas só dá a Deus o que sobra. but only give to God what is left Se over. eu tiver tempo de sobra, eu vou no culto. If I have time left over, I'll go to service. Se sobrar algum dinheirinho, eu dou de oferta. If some money is left Se over, I'll give it sobrar as an dinheirinho, eu offering. dou o dízimo. If I have money left over, I'll give a tithe. Ah, se eu tiver um tempo, eu até sirvo lá no Ministério dos Voluntários da If igreja. I have time, I'll serve at the volunteers ministry at church. Você está dando sobra para Deus. You're giving to God only what Você is left over. quer que Deus te honre, And you want God to honor mas you. você só dá para Deus o que sobra. But you only give É to o God tempo what is que left sobra, over. The time é that o is dinheiro left que over, sobra. the money that's left over. E o texto diz que quando nós fazemos isso, nós estamos desonrando a Deus. And the text says when we do this, we're dishonoring God. Eu lembro muito bem quando eu era criança pequena lá em Vila Verde, I remember when I was a young child in Greenville, que quando chegava visita na minha casa, that when guests came over my house, eu lembro que a minha mãe colocava a melhor toalha na mesa. I remember my mom would put the best tablecloth down. A minha mãe pegava aquelas louças que estavam guardadas nos armários, She would bring out the fine dishes that were kept away fazia aquela mesa bonita, and would set that beautiful colocava table. os talheres, Would put the nice silverware, servia nos melhores copos serve the nicer que ficavam cups guardados that were kept away só para ocasiões especiais. only for the special occasions. E eu percebi que And I noticed as visitas eram mais honradas na minha casa do que a própria família. that the guests were honored more at home than the family. As visitas iam embora, as louças eram guardadas novamente no armário, The guests would leave and the dishes would be put away os again. copos melhores eram guardados novamente. The best cups were put away again. E nós iríamos tomar água no copo de massa de tomate. And we would drink water from the cup of tomato Tinha sauce. prato, irmãos, eu não lembro nem o nome daquele There prato, was a mas plate, era I um don't prato remember the name, diferente. but it was a different kind Hã? of plate. Esmaltado, prato esmaltado, exatamente. Alguém já comeu um prato esmaltado? It was like a polished plate. Prato esmaltado, copo de massa de tomate. Mas quando a And visita glasses vinha, irmãos, of fazia uma tomato melhor sauce. mesa. But when the guests came, they set the nicest table you've ever seen. Tem pessoas aqui que compraram uma boa roupa. There are people here who bought nice clothes. Deixa eu dizer para você, você só usa ela numa ocasião muito Let especial. me tell you, only wear it in the nicest Ao dia que eu occasion. tiver uma ocasião especial, eu vou usar essa roupa. The day I have a nice occasion, I'm going to wear E these cuidado para clothes. você não ser enterrado com ela. And be careful so that you're not buried with it. Porque nós deveríamos, irmãos, aproveitar aquilo de melhor que Deus coloca à nossa disposição. Enjoy the best that God gives Honrar us. os da nossa casa. Honor the ones from inside Celebrar of our tudo que home. Deus está fazendo na nossa vida. Celebrate what God is doing in our lives. E esse texto aqui, ele nos ensina algumas And lições this text here teaches us some lessons que eu quero rapidamente falar com você. that I want to quickly tell you about. A primeira é que a desonra fecha os céus sobre a nossa vida. The first is that dishonor closes the heavens over our lives. A desonra fecha os céus sobre a nossa vida. It closes the heavens over our A honra, lives. ela é a porta de acesso. It is the door of A honra access. atrai o favor de Deus. It attracts God's favor. Irmãos, Jesus foi em Nazaré Brothers, Jesus com went to muita Nazareth expectativa with great expectation de realizar muitos milagres naquele lugar. of doing many miracles in that Irmãos, o place. poder de Deus estava sobre Jesus The power of God was para upon Jesus curar, to heal, para libertar, to deliver, para operar milagres. to do miracles. E ele chega em Nazaré, irmãos, com muita He expectativa. gets to Nazareth with great expectation. Os céus estavam abertos, The heaven was open, mas infelizmente a desonra daquele povo but unfortunately the dishonor of that impediu o people poder de Deus de manifestar. kept God's power from Deveria manifesting. haver muitos milagres em Nazaré naquele There should have dia. been many miracles in Nazareth on that Mas day. esse texto nos mostra como eles desonraram So Jesus. this verse shows us how they dishonored Jesus. Eles não entenderam quem Jesus era. They didn't understand who Jesus was. E os céus fechou. And the heavens were Deixa eu dizer algo closed. para você. Let me tell you something. Que a partir desse ano de 2023, That starting this year of você 23, comece a praticar o princípio da honra. they may begin to practice the principle of honor. Porque muitas pessoas são salvas porque aceitaram Jesus. Because many people are saved because they Mas os accepted céus Jesus. estão abertos sobre a vida dela
Os But céus the estão heavens fechados sobre a vida dela. are closed over their lives, E elas não serão honradas na terra. and they will not be honored on the earth. Porque a honra é um princípio. Because honor is É a uma principle. lei espiritual. It's a spiritual law. E eles trataram Jesus como uma pessoa comum. And these people treated Jesus like a common A person. desonra fecha os céus sobre a nossa vida. Dishonor closes the heavens Às vezes over é our comum a lives. gente estar num ambiente como esse. Maybe it's normal to be in an environment Ouvir like uma this one, palavra profética sobre as nossas vidas. to hear a prophetic word over our lives, E às vezes nós não avaliamos aquilo que é falado. and not evaluate what is spoken. E às vezes nós falamos tão mal dos nossos And pastores. sometimes we speak so badly Falamos of our tão mal pastors, dos nossos líderes. so badly of our leaders, Falamos tão mal das autoridades à nossa volta. speak badly about the E eu authorities quero around dizer para us. você que o que vai abrir o céu sobre a sua vida And I want to tell you that what's going to open the é heavens a over your life honra. is honor. E nesse ano de 2023, And in this year of nós 2023, queremos ver essa igreja entrando nesse nível de honra. we want to see this church entering this level of honor. A segunda lição que nós aprendemos aqui The second lesson we learn é que here nós devemos honrar as is autoridades. that we must honor authorities. Quando nós entendemos esse princípio When we understand e this nós principle, honramos alguém, and when we honor someone, nós estamos determinando o tamanho da nossa recompensa. we're determining the size of our reward. Quando você honra as autoridades When you honor the que authorities foram estabelecidas sobre a tua vida, that were established você over your está life, determinando you are o determining tamanho da sua recompensa. the size of your reward. Eles mataram Jesus não foi porque Jesus era um profeta. They didn't kill Jesus because he was a prophet. Eles mataram Jesus porque Jesus disse que era o Filho de Deus. They killed him because he said he was the son of God. Por quê, pastor? Why, Porque pastor? o filho é o único que tem direito à herança. Because the son is the only one who is worthy Então of eles the não mataram inheritance. Jesus porque ele era um profeta. They didn't kill Jesus because Eles he was a mataram prophet. porque ele era o Filho de Deus. They killed him because he was the son E of você God. conhece a parábola do filho pródigo. And you know the parable of the O prodigal filho mais son. novo pede a parte da sua herança e vai viver a sua vida. The youngest son asks for part of his inheritance and Lucas goes to live his capítulo life. 15 conta essa história. Luke chapter 15 E no tells the versículo story. 14 diz o seguinte: And in verse 14 says the following. depois de ter gasto tudo, After spending everything, houve uma grande fome em toda aquela região. there was a famine in that region, E ele começou a passar necessidade. and he began to hunger. Quando esse rapaz, esse jovem começou a passar necessidade, When this young man began porque to ele hunger, tinha gasto toda a herança que ele levou, after spending everything he had, ele lembrou de quem? who did he Ele lembrou remember? do seu pai. He remembered his Ele lembrou father. que na casa do pai dele tinha mais herança à disposição He dele. remembered that in his father's house there was more É inheritance interessante como available to him. nós confiamos nos bancos, Interestingly, we nós trust in confiamos no banks, governo, trust in the government, nós confiamos no nosso patrão, we trust in our boss, mas nós não honramos a Deus. but we don't honor God. E existem autoridades que precisam ser honradas. And there are authorities that must O be maior honored. segredo do ministério de Jesus estava em honrar o Pai. The greatest secret in Jesus' ministry was in honoring the Father. E quando eu e você entendemos que a honra a Deus And when we understand that honoring é um God princípio, is a a principle, nossa vida ela vai mudar. our lives will change. Muitos querem ser honrados, mas não honram a Deus. Many want to be honored, but Não they don't honram honor seus God. pais. They don't honor their Não honram parents. seus líderes. They don't honor their leaders. É incrível como hoje tem muito crente It's incredible how today there's so many passando a Christians virada em algumas festas, spending their New Year's onde Day quem vai ser menos honrado ali é Deus. in some parties and feasts where the one É incrível least como honored is muitos God. crentes, eles querem ser honrados por Deus, It's interesting how many Christians want to be mas honored num by dia God, tão especial como esse, but on a special day like this, eles vão passar a virada they're going to spend e receber the o New novo Year's ano time and welcome a na new year presença de pessoas que não podem honrá-las. in the presence of people who Aí elas cannot honor passam o them. ano inteiro no gabinete do pastor pedindo para serem libertas. And they spend the entire Pastor, eu year preciso in ser the liberto. pastor's office saying that they need Aí to dá be vontade de delivered. falar assim, irmão, procura aquela irmã que você foi ver cantar na noite da virada, lá em Miami. And it's I feel Procura like ela saying, que go ela look for vai that ajudar na sua sister, libertação. that sister who you went to see sing in the New Year's time. Porque se eu quero, irmão, ser honrado por Deus, eu tenho que priorizar Deus. Because if I want to be honored by God, I have to prioritize Eu não estou God. falando aqui de pessoas que tiraram esse tempo para ir descansar, I'm para ir not talking viajar, about não. people who
took this Eu estou time dizendo to de travel. pessoas que deixam I'm talking about people who leave ciclos em abertos na vida delas. open cycles in their life. Muitos querem ser honrados, mas não honram a Deus. Many want to be honored, but they don't honor E o único God. que pode liberar a herança sobre a vida do filho é o Pai. And the only one who is able O to povo de Nazaré liberate estava inheritance impressionado. on the Son is the Father. Uau, olha, ele faz milagre. The people of Nazareth were impressed. Olha Look, he does como ele fala miracles. com autoridade. Look at how he speaks with authority. Mas aí de repente eles começaram, mas esse é Jesus. But then they said, wait, Mas that's conhecemos Jesus. ele. We know him. Aí se jogava bola aqui com a gente, He used to play soccer with e us. soltava pipa. He used to fly kites with Aí us. se jogava bolinha de gude, tomava banho no córrego He ali used to play conosco. marbles with us. Aí saiu Jesus, filho da Maria. That's Jesus, the son of Mary. Não. Sabe qual é o grande problema nosso? You know what's our big problem? É não reconhecer o que Deus está fazendo na vida do próximo. It's not acknowledging what God is doing in our neighbor's life. É às vezes nós não entendermos Sometimes not e understanding discernirmos and discerning que aquilo que está acontecendo é fruto de um propósito de Deus. that what is taking place is fruit of a purpose of Quando God. nós honramos esse propósito, nós vamos ser honrados por Deus. When we honor this purpose, we Os are honored by milagres God. eles só são liberados Miracles are only released onde há honra. where there is E honor. Jesus nos ensina isso muito claro. And Jesus teaches us this Milagres clearly. não acontecem só onde há fé. Miracles don't take place only when there's Milagres faith. acontecem onde há fé, Miracles happen when there's mas faith, também onde há honra. but when there's honor. Porque o texto diz que Jesus ele não pôde fazer ali nenhum milagre Because the text says that Jesus wasn't able to do any miracle por there causa da incredulidade, because of the por disbelief, causa da desonra. because of the dishonor. E às vezes nós passamos anos e anos da nossa vida numa Sometimes we igreja. spend years after years in a church, Passamos anos e anos da nossa vida, years after years talvez num altar como esse. of our lives in an altar like Mas de this. verdade será But could it be que nós queremos honrar a Deus that we truly want to honor ou God, queremos apenas agradar as or pessoas? do we want to please people? Quando nós buscamos honrar a Deus, nós vamos ser honrados por Ele. When we want to honor God, we're going to be honored by A terceira Him. lição que nós aprendemos The third lesson é we que learn quando você honra, você é recompensado. is that when you honor, you are Como eu já rewarded. disse aqui, os fariseus até admiravam os milagres e os feitos de As I Jesus. said, the Pharisees admired the works of Jesus. Mas na sua alma eles não honravam o que Jesus carregava. But in their souls, they didn't honor what Jesus E o carried. resultado foi, não receberam nenhuma recompensa. And the result was they didn't receive any reward. Aquilo que nós honramos determina a nossa prioridade. What we honor determines our priority. Aquilo que nós honramos What we honor determina a determines nossa prioridade. our priorities. Honra é estimar, Honor is to hold in high é dar a esteem. primazia. Is to give Quando nós appreciation. fazemos aniversário When we have a birthday, e que quando vai cortar o bolo, when they're going to cut the cake, você fala assim, o primeiro you pedaço go and say the first piece vai para... goes to, O que você está dizendo? what are you saying? Eu quero honrar essa pessoa I want to honor this com a person primeira fatia desse bolo. with the first slice of this Quando cake. você tira 10% da sua renda e entrega no altar do Senhor, When you take 10% of your income and you give to você the está altar of the Lord, consagrando e dedicando toda a sua renda a Ele. you're consecrating and dedicating all of your income Quando to Him. você serve com seus dons, When you serve with your gifts, quando você serve com a sua presença no ambiente, when you serve with your presence in an environment, você está honrando a Deus. you are honoring Então, quando God. você honra, você é recompensado. And when you honor, you are E rewarded. a quarta e última lição que nós aprendemos The fourth and last lesson we é learn que a honra, is that ela the honor determina a determines liberação do sobrenatural. the liberation of the supernatural. Irmãos, é muito comum It's very common a gente conviver com pessoas que vieram de várias partes do Brasil. to coexist with people from many parts of Brazil. E às vezes você olha para alguém And maybe you look at one e você pergunta, quanto tempo você está nos Estados Unidos? and you ask, how long are you in the United States? Ah, eu estou há 3 anos. I'm here 3 years. Só 3 anos? Only 3 years? Ah, mas já tem uma casa própria? But you have your own home. Mas está andando nesse carro? You're driving that car. Uau! Wow. Se você, queridos, for fazer uma pesquisa sobre a vida dessa pessoa, If you go and research about that person's life, você vai perceber que
you'll find out ela pratica alguns princípios. that they practice Ela certain pratica principles. algumas leis They practice certain laws estabelecidas por Deus. established by God. E eu quero terminar dizendo que antes de Deus liberar um milagre sobre a sua vida, And I want to finish by saying that before God liberates a miracle over Ele your vai life, provar o seu coração. He will test your heart. Antes de Deus me honrar, Before God honors Deus vai me, provar primeiro o meu coração. He'll first test E my heart. dependendo da minha resposta, And depending on my response, Ele vai me abençoar. He will bless me. A honra nasce no coração. Honor is birthed in the heart. Você se lembra da história da viúva de Sarepta? And you remember the story of 1 the Reis widow 17. of Sarepta in 1 De 7 a Kings 24. 17, from 7 to 24. Fala que Deus envia Elias a essa cidade. It says that God sent E ele Elijah disse que ele to ordenaria that uma city. viúva para alimentá-lo. He said he would order a widow to feed him. E quando Elias chega na casa dessa mulher, And when Elijah gets to that woman's house, ela não tinha praticamente nada. she had barely anything. E você conhece a história, o que ela tinha, ela colocou nas mãos do profeta. And you know the story, what she had, she gave into the E na prophet's hand. sequência ela foi abençoada. And in sequence, Os she céus was foi blessed. liberados sobre ela, The heavens were porque liberated a over honra her, determina a liberação do sobrenatural. because honor determines the supernatural. Deus, ele sempre vai colocar pessoas na nossa vida God will place people in our lives antes de suprir as nossas necessidades, before meeting our needs, antes do milagre acontecer. before the miracle taking place. Muitas vezes Deus pode estar usando uma pessoa à sua volta, Maybe God is using someone around you, porque as conexões de Deus, elas são importantes. because the connections of God are E important. somente pessoas maduras entendem o valor da honra. And only mature people understand the value of honor. Pastor, Pastor, eu quero viver essa honra. I want to live this honor. Eu quero entrar em 2023 I want to go into 23 quebrando toda maldição breaking any curse sobre a minha vida, over my life, sobre a minha descendência. over my descendants. Eu quero entender e praticar o princípio da honra. I want to understand and practice the values of honor. Prepara o seu coração, Prepare your heart, porque essa vai ser a linguagem que nós vamos estar exercitando durante todo o ano de 2023. because this will be the language we'll exercise the entire year of 23. E nós queremos liberar decretos desse altar. And we want to liberate decrees Nós from queremos this liberar altar. palavras desse altar. We want to liberate words from this E nós altar. precisamos vencer o maior inimigo da honra. And we must overcome the greatest Pastor, enemy of qual é o honor. maior inimigo da honra? What is the greatest enemy of honor? É o orgulho. It is pride. O orgulho é o maior inimigo da honra. Pride is the greatest enemy of Muitos honor. orgulhosos Many proud não people reconhecem o valor que os outros têm. don't acknowledge the value that other people E por have. isso eles não são honrados. That is why they're not honored. Mas eu tenho certeza, irmãos, que nesses próximos dias, meses e anos, But I'm sure that in these next few days, months, and Deus this pode year, quebrar todo orgulho que existe no nosso coração. God can break away with all of the pride E in eu our quero heart. declarar profeticamente And I want to declare que prophetically você vai viver a dupla honra do Senhor. that you will live the double Você honor vai of the colher Lord. frutos de cada semente que você tem lançado, You'll reap fruit from every seed you have de sown, tudo que você tem semeado, and everything you have de tudo sown, que você tem priorizado. everything you have prioritized. Quero convidar você a fechar os seus olhos. I want to call on you to close your Eu já eyes. quero convidar os diáconos. And I want to call on the deacons. Nós vamos estar orando e já vamos servir a ceia. We're going to pray and serve communion. Essa é a última ceia de 2022. This is the last communion of 22. E nesse momento você tem a oportunidade de estar se colocando diante do Senhor, And at this time you have the opportunity to place yourself before rompendo the Lord, com tudo aquilo que pode estar impedindo você breaking away with anything that de might be viver keeping essa you dupla honra nessa nação. from living a double portion in this Você nation. pode romper nessa noite You can break com away todo tonight orgulho. with any pride. E nós cremos, irmãos, And we believe, brothers, que esse ano de 2023 that on Deus this vai year of fazer 23, grandes coisas nesse lugar, God will do great na sua things in casa, this place, in your home, na sua família. and in your family. Não se esqueça dessa história. Don't forget about this story. Jesus volta lá na sua terra natal. Jesus goes back to his hometown. E ele não é honrado naquele lugar. He is not honored in that As place. pessoas não reconhecem que ele era o Cristo. People don't acknowledge that he is the E a Christ. incredulidade And the disbelief fez com que os céus estivessem fechados sobre aquele povo. closed the heavens over that people. E a minha oração é que você entenda isso. And my prayer is that you'll understand this. Que onde a presença de Deus está, ela precisa ser honrada. That wherever the presence of A God is, it presença must de be Deus honored. precisa ser reconhecida. The presence of God Você must be quer ter céus acknowledged. abertos
aberto na sua casa, Do you want to have open heavens honre a in your Deus na home? sua casa. Honor God in your Pastor, meu home. casamento, eu amo, meu casamento não funciona. Pastor, my marriage does not work. Você honra a Deus dentro da sua casa? Do you honor God in your home? Você honra a Deus no seu Do matrimônio? you honor God in your Pastor, as marriage? minhas finanças, pastor, não funciona. Pastor, my finances don't work. Você honra a Deus com as suas finanças? Do you honor God with your finances? Ah, pastor, meu ministério não flui. Pastor, my Meu ministry ministério doesn't não flow. honra, não anda. My ministry doesn't go forward. Você tem honrado a Deus com os seus dons e talentos? Have you honored God with your gifts and talents? Pai, muito obrigado, Thank you, Father. porque estamos fechando um ciclo nessa noite. Because we're closing a cycle tonight. Nós estamos entrando no ano da dupla honra. We're entering the year of the E double nessa noite nós portion. deixamos no teu altar And this night we leave tudo on your aquilo que altar pode estar nos impedindo everything that might be de keeping viver us essa dupla honra. from living this double portion. Deus, perdoa as nossas falhas e pecados. God, forgive our flaws, Nós our reconhecemos shortcomings, quem and our tu sins. és. We acknowledge who you E are. nós, ó Deus, queremos dar toda a honra ao And we Senhor, want to give all honor to toda a you. glória ao Senhor. All the glory to Meu Deus, não you. nos deixe Don't allow us estar num ambiente onde o Senhor está to be in an environment where you e are nós não discernimos a tua glória. and not discern your glory. Queremos honrar a tua glória. We want to honor Queremos your honrar a glory, tua presença. honor your presence. E nós recebemos essa palavra And we receive this para viver word essa promessa to live this em promise nome de in the Jesus. name of Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.